Opa, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série de vídeos como aumentar o teu faturamento de 20% a 30%, tendo mais tempo, dinheiro e qualidade de vida. Por que mais dinheiro? Por que mais tempo? Porque você vai conseguir fazer muito mais coisas em menos tempo, com muito mais velocidade, com muito mais atenção focada. E tudo aquilo que você foca expande. Então tudo aquilo que você desliga todas as circunstâncias. Por exemplo, nesse momento para você me assistir, eu te aconselho a desligar todas as distrações. Fica focado somente aqui. Porque tudo que você foca, você expande. A tua mente expande. Então fica aqui comigo. Bom, e eu sei que você deve estar se perguntando, Matheus, mas e aí? Como que eu vou aumentar o meu faturamento? Existe um processo, existe um passo a passo, existe um caminho. E esse caminho ele começa dentro de você. Por isso que a primeira aula foi quanto tempo eu ainda tenho. A segunda aula foi estabelecendo o meu propósito. E nessa aula é como saber se eu sou proativo, reativo ou passivo. Como assim? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque dependendo do teu comportamento, todo resultado na tua produtividade depende muito do teu comportamento. Comportamento que você tem no trabalho, em casa, no meio da rua, na sociedade. Por quê? Porque eu vou te explicar aqui durante esse conteúdo que a diferença da pessoa reativa, proativa e passiva. Bom, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, já dizia Chico Xavier. O presente é o único patrimônio verdadeiro do homem. O passado não voltará e o futuro é incerto. Se não os possui, não os perde. Então, o problema de muita gente não conseguir produzir mais, não conseguir ganhar mais, porque elas vivem presas no passado ou ficam visualizando demais o futuro sem viver o presente, sem viver o momento. O grande problema hoje da produtividade, da falta de produtividade, de você ficar procrastinando, deixando sempre para depois, é justamente porque ou você está muito no passado ou você está muito no futuro e o presente está aqui e você não está vivendo. E agora eu te pergunto, o que nos impede de fazer o agora acontecer? Eu quero te falar agora sobre a reação da pessoa reativa. A reativa, ele sempre diz que a culpa não é dele. São aqueles que pensam e atuam dentro de padrões de causa e efeito. Não, quem fez isso aqui não foi eu. A culpa ele sempre terceiriza a culpa. O reativo é aquela pessoa que quando você fala alguma coisa, ela vem com a resposta por cima da orelha. Ela não respira para responder. É aquela pessoa que já vem com porradas. Elas estão sempre reclamando, né? Sempre reclamando das situações, das pessoas. Para ela nunca tá bom. Eu quero que você reflita bastante se você faz parte de qual desses comportamentos é o seu. Se você é reativo, passivo ou proativo. Beleza? Então, os comportamentos desse perfil, ao colocar eles sempre colocam culpa em alguém ou nas situações, né? Procuram transferir para os outros, menos para ele mesmo. Digita aqui para mim se você conhece alguém dessa forma, ou até mesmo você. Digita aqui para mim e começa a refletir como é que você pode mudar esse comportamento. O proativo é aquela pessoa que ele errou na produtividade dele, ele errou nas tarefas que ele tinha que fazer e ele simplesmente olha para dentro e fala assim, a culpa é minha. E ele influencia o meio, ele garante harmonia, direciona boas energias, ele ilumina tudo e todos ao seu redor. Porque é uma pessoa humilde, simples e uma pessoa que ele respeita os outros, ele se respeita. E ele sabe diferenciar o momento que ele errou e o momento que ele acertou. Então, quando ele erra, ele sabe ter a franqueza, a sinceridade de dizer assim, a culpa é minha. E outra vantagem do proativo, ele não se deixa ficar abatido por qualquer problema. Ele assume ali as rédeas da situação e bota para fazer, né? Ele assume as responsabilidades que lhe cabem e pronto. Ele transforma as dificuldades em oportunidades e aprendizado. Responde aqui para mim, se você é proativo, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer eu ler todos eles. Já o passivo é uma pessoa bem interessante. Ele é aquela pessoa que tudo dele tinha que ser assim. Essa foi a vontade de Deus, essa foi a vontade do universo. Eu até brinco que depois que inventaram vontade de Deus e vontade do diabo, não estou falando de religião aqui, isso é só uma analogia. Muitas das pessoas que são passivas
se eximem da responsabilidade de seus atos, das responsabilidades da sua improdutividade, né? Por exemplo, ela não se organiza, ela acorda de qualquer jeito, ela não para respirar um momento de silêncio, ela não para poder tomar um bom café, ela não para estar do lado das pessoas, e aí o dia dela começa uma porcaria, começa de qualquer jeito, e aí no final do dia ela não produziu, no final da semana ela não produziu, no final do mês ela não bateu a meta, no semestre ela não bateu a meta, no ano ela não bateu a meta, e aí ela simplesmente diz, essa foi a vontade de Deus, tinha que ser assim, tinha que acontecer. E aí essas pessoas são passivas de tudo que acontece com elas, elas aceitam. Elas nunca vão atrás de realmente mudar a situação, o percurso da vida delas. Elas acham que, tá tudo bem, é assim mesmo, tinha que acontecer, tal. Não que você tenha que se revoltar quando as coisas acontecem ou deixam de acontecer, mas você tem que saber assumir o seu papel. Você tem que saber assumir. Existe, eu costumo dizer que em toda história existe 3 versões. A minha, a sua e a verdadeira. E não simplesmente jogar para os outros a responsabilidade que era para você tomar, né? Pessoas passivas costumam se conformar passivamente com acontecimentos desagradáveis da vida e se acomodam com a situação atual. Elas atribuem ao destino, a Deus, ao universo, a responsabilidade que elas estão vivendo e assim cruzam os braços, esperando atitudes virem do além. Você conhece pessoas assim? Digita aqui para mim. E a única atitude do passivo frente à adversidade é lamentar-se. Por coitadinho de mim, porque o governo poderia me ajudar, porque as pessoas poderiam me ajudar, porque não sei o que. Elas começam a se vitimizar, né? A mobilizar os outros, a querer resolver os problemas que é dela, né? E fazer com que as pessoas perdoem ela pelo fato, pelos erros, pelas falhas que é dela. Então, eu quero te falar aqui alguns modelos, algumas diferenças racionais, né, de inteligência emocional. O grande problema hoje, eu costumo dizer que as pessoas são contratadas pelo seu belo currículo, pela sua competência e são demitidas pelo seu comportamento. Você às vezes não consegue se mostrar uma pessoa muito produtiva, uma pessoa bacana, uma pessoa de resultado dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, porque muitas das vezes você está dentro de alguma dessas caixinhas. Ou você é proativo, ou você é reativo, ou você é passivo. Sim, Matheus, agora me explica direitinho, detalhadamente, qual a diferença de cada um. O proativo, ele sabe que a adversidade é o melhor dos mestres, ele aprende com o que acontece com ele. Já o reativo, ele sente-se vítima perante uma adversidade. O passivo, ele acredita que a adversidade é algo que ela merecia. Ela acredita que isso já estava premeditado, que isso era para acontecer comigo e pronto, né? Já outra diferença do proativo, ele sabe que o resultado das coisas depende de si, né? Lógico, tem coisas que dependem do externo, mas tem coisas que a maioria das vezes depende de você, depende da sua colocação. O reativo, ele acha-se perseguido pelo azar. Tudo que dá pra ele, você conhece pessoas que quando acorda, parece que eu tô cagado de urubu, parece que enterraram a cabeça de jumento dentro no meu quintal, que nada dá certo, nada acontece, tudo não sei o que. Essas pessoas são reativas, ela coloca culpa em tudo, em todos, né? Menos nela mesmo. Já o passivo, ela acredita que o universo privilegia uns e outros não. Isso é o que ela acredita. Tem gente que nasceu para ser rico. Eu não nasci para isso. O fulano nasceu para ter o dom da palavra. Eu não nasci para isso. O Matheus é tão bom. Não sei o que fulano. O passivo, ele fica sempre acreditando que os outros são privilegiados, menos eles. Então, qual a outra diferença? O proativo, ele trabalha muito e arranja sempre tempo para si mesmo. Ele consegue ter foco, ele consegue entrar em estado de flow, fazer as coisas dele totalmente focado e ele consegue ter muito resultado e ele consegue ter tempo para ele mesmo, para a família, para os amigos, para um momento a sós com Deus, com o universo, com a força maior, que fizer sentido para você, tá bom? Já o reativo, ele está sempre muito ocupado e não tem tempo para nada, nem sequer para os seus parentes. Ele não visita ninguém, não visita os amigos, ele mal consegue abraçar seus filhos, cuidar das pessoas que estão próximo dele. Já o passivo acredita que com o tempo tudo se resolve, né? Sem que precise ter esforço. O tempo tudo cura todas as coisas. É impressionante. Bom, se você é um desses, tudo bem, tá? Se você é passivo, reativo ou proativo, não tem problema. Matheus, eu sou passivo e isso tem me prejudicado. Cara, existe um alinhamento que nós podemos fazer para que você mude
essa sua forma passiva de ver as coisas, essa forma reativa de ver as coisas e seja uma pessoa proativa. Eu te convido a partir de agora a assumir o teu papel, assumir ser protagonista da sua vida e parar de ficar colocando culpa nos outros ou ficar achando que tudo é culpa do universo ou culpa dos outros, porque os outros são isso, são aquilo, eu sou santo, perfeito e agradável, eu nunca erro. Só teve uma vez que eu errei, quando eu pensei que eu estava errado, né? Já até ouvi uma piada sobre essa, mas não, existe sim como mudar e eu te convido a mudar agora. O proativo, ele compromete-se a dar, ele compromete-se a sempre dar o seu melhor. Quando ele dá a sua palavra, ele cumpre. Já o reativo, ele faz promessas e quando falha, só sabe justificar. Eu não entreguei esse projeto porque o fulano não me ajudou. Eu não consegui fazer isso porque o carro furou o pneu. Sabe, ele não sabe assumir as rédeas do negócio. Ele tudo é culpa dos outros. Já o passivo sente-se desconfortável em precisar prometer algo, pois o futuro a Deus pertence. Imagina isso, hein? Você deve estar pensando, nossa, fulano, isso aqui parece com ciclano, mas eu quero que você olhe para dentro de você mesmo, tá bom? Outro comportamento, outra diferença reacionais do proativo, reativo e passivo o proativo diz, sou bom, mas vou ser melhor ainda. Ele tem uma mentalidade progressiva, igual a de Carol Dweck, ela explica sobre a forma de pensar progressivo e fixo. Então o proativo, ele está sempre buscando evoluir, sempre buscar mais. Se você, só o fato de já estar assistindo esse conteúdo, já está na terceira aula, passou pela primeira, pela segunda e está aqui nessa aula, isso já mostra que você é uma pessoa proativa, sabe que é bom, mas sabe que precisa melhorar. Já o reativo diz, não sou tão mal assim, há muitos piores que eu. Em vez dela procurar as falhas e tapar essas falhas dela e consertar, não, ela sempre olha para o rabo dos outros, dizendo que mas tem pessoas piores do que eu, então eu estou muito bem. Então o passivo diz, sou exatamente como fui destinado a ser. Olha só, o proativo, ela ouve, compreende e responde. Já o reativo não espera que chegue a sua vez de falar e ela vai falando por cima. Tem aquele tipo de pessoa que você mal termina a frase, essas pessoas elas têm problema com a respiração, elas não respiram. Então, se você falar qualquer coisa e na cabeça, na percepção dela, ela entender aquilo errado, ela vem por cima e começa a falar e dá confusão. Pessoas reativas provocam muita confusão. Eu fui muito reativo, dei muito trabalho, mas eu consegui mudar isso entendendo que eu precisava reconhecer quem eu sou, de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou, entendendo que eu sou responsável por minhas ações, eu sou responsável por minhas decisões, eu sou responsável por viver o que eu escolhi viver. O passivo, ele prefere não opinar. É aquela pessoa que fica sempre na dela, fica sempre ali, né, com medo de falar, ela fica sempre preocupada de falar, então ela prefere não se pronunciar. Outra diferença do proativo, ela respeita os que sabem mais e procura aprender algo com eles. Ao invés de você, do início dessa série de vídeos, parar para absorver o conteúdo que eu tenho para você, ao invés de você criticar, a pessoa proativa, ela absorve. Deixa eu ver o que esse cabeção tem para me ensinar. E ela começa a fazer um crivo. Bom, isso aqui que ele falou não me serve, isso aqui serve, isso aqui não me serve. Então o proativo, ele respeita os que sabem um pouco mais e procura aprender, procura diferenciar. Já o reativo, ele resiste a todos que sabem mais e apenas se fixa nos seus defeitos. Tipo assim, uma pessoa reativa, ela olha para esse conteúdo, ela fala logo assim, nossa, mas a barba dele tá grande, nossa, mas para que ele tá com esse cenário, não sei o que, para que esse papel ali amassado? A pessoa reativa, ela começa a procurar só defeitos, ela não consegue olhar o lado bom das coisas e aprender. E o passivo, ela admira, aplaude que sabem mais do que ele, mas crê que não nasceu para ser melhor do que é. Ele acha que ele nasceu para ser do tamanho que ele é e tá tudo bem. Se você acredita nisso, tá tudo bem. Outro comportamento do proativo, ele sente-se responsável por algo mais que o seu trabalho. O reativo não se compromete nunca e diz sempre, faço o meu trabalho e é quanto basta. Tem aquele tipo de pessoa que chega e fala para você, o que essa empresa paga para mim já é o suficiente pelo que eu faço.
Pessoas assim são reativas, pessoas assim contaminam o ambiente, pessoas assim atrapalham o crescimento do negócio, atrapalham o crescimento da produtividade do negócio. Então, muito cuidado com a forma de pensar. O passivo aceita tranquilamente qualquer responsabilidade que lhe deleguem, até a ajuda dos demais, mas não busca superar-se. Outro comportamento do proativo diz: deve haver uma melhor forma de o fazer. Ele sempre procura uma estratégia, ele sempre procura uma possibilidade de fazer melhor. Já o reativo diz: sempre fizemos assim, não há outra maneira. Eu lembro de alguns comportamentos dentro das empresas, quando chega um novato fazendo tudo, sendo proativo, botando realmente para fazer, para acontecer, e aí chega o mais velho que já está ali reativo, ou passivo, ou bunda fixa, que ele não consegue mais fazer nada, ele está ali esperando a morte chegar, esperando a aposentadoria chegar, e aí o cara sempre querendo fazer o melhor, ele pega e diz assim: cara, tu chegou ontem, para de fazer graça, a gente sempre fez assim, não fica tentando inovar, não fica tentando aparecer, não fica tentando fazer o que tu não dá conta. Pessoas assim, afaste-se delas. Se você é assim, eu te convido a ser proativo. Mude o teu comportamento, aprenda a aprender, essa é muito boa. Deve haver uma melhor forma de fazer, seja proativo, ache meios, ache estratégias para fazer da melhor maneira possível. O passivo diz: bom ou ruim é melhor fazer logo, não quero problemas. Outro comportamento do proativo, ele é parte da solução. Se ele vê um problema na hora de solucionar alguma situação, ele vai lá e faz. Ele vai lá e bora ver por onde a gente resolve isso aqui. O reativo, ele é parte do problema. Ele é parte do problema. Só o fato de ele não querer ajudar, só o fato dele não querer fazer com que as coisas rendam, ele já é parte do problema. E o passivo respeita todas as opiniões, porém ele não opina, ele fica na dele, né? Eu quero muito que você diga para mim aqui qual desses aí você se identifica, proativo, reativo ou passivo. Outro comportamento do proativo, ele consegue ver a parede na sua totalidade. Já o reativo, ele fixa-se no azulejo que lhe cabe colocar. Ele só foca naquilo ali que ele foi designado para fazer e mais nada. Ele não consegue ter a capacidade de fazer melhor. Ele quer ficar ali naquela miudeza, quer ficar ali naquela mediocridade. Ele não consegue ver a expansão da situação. E o passivo, ele faz bem devagar, porque o que importa é qualidade, não quantidade. E o passivo é o cara que não tem meta para nada, ele não tem objetivo de nada, é o cara que acorda, deixa a vida me levar, de vida leva eu, sabe? É tipo isso. Então, assim, pessoas passivas. E mais um comportamento do proativo ele comete um erro e diz: enganei-me, e aprende a lição. Ele é humilde para falar assim: cara, a culpa foi minha, me desculpa. Às vezes ele dá um comando para a equipe dele, ele dá um comando para alguém e aí deu errado, ele pega e fala o seguinte: poxa, gente, me perdoem, a culpa foi minha, eu me enganei, dei um comando errado para vocês e acabou que não deu certo. Já o reativo, ele comete um erro e diz: a culpa não foi minha, e responsabiliza logo os outros. A culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano, mas minha não. O reativo, ele é um cara incrível, né? Ele é um cara incrível. O passivo, ele comete um erro e diz: era o meu destino, eu nasci para cometer esse erro. Deus quis assim. E responsabiliza o além, o universo, menos ele. Então, eu quero muito que você me dê um feedback aqui nos comentários dessa aula. Qual desses você se encaixa? E essa aula é privada, essa aula ela não pode ser compartilhada, mas eu vou te dar um bônus dessa aula. Todo esse PDF que eu passei aqui, eu vou disponibilizar ele para você no link. É só você clicar e baixar. Me diz aí, e ó, a próxima aula será as verdades que não te contaram sobre ser produtivo ou não. Eu te vejo na próxima aula. Até lá!